Em 2015, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, mais conhecido como PISA, indicou que 9% dos estudantes brasileiros são constantemente vítimas do bullying. Podcast RPO com Natália Souza. E para conversar sobre isso, sobre o bullying nas escolas, chamei aqui o nosso querido Gabriel Freire e a nossa querida Rosane Freitas. Olá, Natália. Gente, apresentem-se pra gente, por favor. Rosane, sou orientadora educacional. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é bastante importante, é muito significativo, né, Gabriel? Isso. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, porque isso é virtual. Eu sou Gabriel, sou orientador de projetos da parte das criancinhas, então vamos falar de bullying, né? E para começar, o que seria o bullying, né? Muita gente ainda tem dúvidas do que realmente significa essa palavra, o que está agregado, o que não está agregado ao bullying. O que vocês têm a me dizer sobre esse tema? É um tema, assim, e a palavra por si só, né, gera em alguns momentos algumas dúvidas. Será que aquela zoação do dia a dia, a gente pode caracterizar como uma questão de bullying? Ou o bullying, ele vai mais acentuado quando há uma sistematização de comportamento? Sim, é saber diferenciar, né? Porque a brincadeira, a zoação sempre vai ter, né? Que também não Que é legal. Que não é exatamente correto, mas assim, num ambiente onde você junta ou muitas crianças ou muitos adolescentes, vai acontecer, né? Sim. Em algum momento. Mas o bullying, eu acho que ele está muito relacionado a uma questão também da autoestima. Quando aquilo afeta diretamente a pessoa, e tem até casos de bullying com adultos, né? Sim. Entre ambientes de trabalho e tudo mais. Quando aquilo afeta pessoalmente aquele indivíduo, eu acho que pode ser considerado já o bullying. E quais as características marcantes do bullying que vocês poderiam ressaltar pra gente? Uma característica é a frequência na forma de atuar, um comportamento bastante agressivo, sempre na intenção de subjugar aquela pessoa. Entendi. É onde o agressor, né, aquele que pratica o bullying, fica como se fosse numa posição de vantagem em relação àquele que sofre. Em ambiente de escola, você vê muita intimidação e sempre também tem aquelas questões de padrões. Então, a criança que é mais gordinha, a criança com cabelo diferente, o bullying, ele muitas vezes, não sempre, né? Às vezes o bullying, ele surge pelo bullying, com qualquer um. Sim. Mas muitas vezes ele vai direcionado a alguém pelo seu biotipo, né? Acontece isso. E também a questão da segregação, né? Aquela pessoa não anda com aquele grupo, aquela pessoa não pode participar daquele momento. E por aí vai. E a gente está falando das diferenças, né? Ressaltando aí as diferenças. Aquilo que eu considero diferente, eu muitas vezes não sei como lidar, eu acabo gerando uma situação de um estigma em relação àquela criança. E no outro ponto que você colocou, vem muito pela questão dos estereótipos, pela questão cultural, grupos de interesse. Se eu não participo daquela atividade, eu sou colocado como um ser diferente, diferenciado. Vocês falaram bastante sobre o bullying, esclareceram muitos pontos. Mas e aquela pergunta que todo mundo faz? O bullying existe? Na opinião de vocês, essa pergunta é pertinente? Se não, por quê? E se sim, por quê? Nós temos até por uma questão social, talvez a ideia de que o bullying não exista porque poderia ser encarado como uma frescura, né? Ou apenas uma questão de fragilidade. Mas se a gente observar mesmo, o bullying existe, ele é cruel, ele é desumano e ele pode acarretar sérios problemas para a pessoa que sofre o bullying. E você tem também essa pergunta de se o bullying existe ou não, como a Rosane falou, depende muito da pessoa que está vendo aquele assunto. Para uma pessoa que nunca sofreu bullying e nunca reparou o bullying no seu convívio, se você perguntar a ela, ela vai dizer: não sei o que é. E não é com maldade que ela vai dizer isso. Ela vai dizer isso por desconhecimento. Mas, por exemplo, para uma criança que sofreu bullying por muito tempo, para uma criança ou um adolescente, a gente fala muito criança, mas também tem os adolescentes, que foi segregado de um grupo, que foi excluído daquele momento pelo bullying, se você pergunta isso para ele, ele não vai nem entender. Ele vai falar assim: caramba, eu sofri bullying. E para quem não sofreu, aquela pessoa, para ela é um assunto distante, mas não é pela minha visão, não é de forma maldosa que dizem isso, mas talvez por desconhecer, né, o assunto, não sei.
Talvez de não ter, né, tido realmente a experiência. Eu acho que também é importante ressaltar, normalmente as pessoas que sofrem o bullying são pessoas mais fragilizadas, são pessoas que também trazem algumas questões, muitas vezes de autoestima, e que favorece, né, a própria forma de lidar, a forma de agir, acaba favorecendo também, não que elas sejam culpadas, Sim. né, para a gente não interpretar de justifica. forma errada, mas geralmente são pessoas muito fragilizadas que acabam favorecendo que aquilo aconteça. Uhum. De forma inconsciente, óbvio, até porque são pessoas muitas vezes sofredoras consigo mesmo, até porque vivem alguma questão que para elas também é difícil viver, e dessa forma favorecem aquela pessoa, aquele, né, agressor, a ressaltar aquilo que a incomoda. Entendi. Até agora a gente já falou sobre o que é bullying, o que não é bullying, já discutimos se o bullying existe ou não, mas digam pra mim, os atores do bullying, aqueles que participam do bullying, só são os bullies, que são os agressores, e a vítima, ou tem mais alguém nessa jogada? Não, a gente tem a presença de um grupo que às vezes chamam de plateia, né? Que são as pessoas que estão em volta do que está acontecendo. E talvez seja um componente muito importante, porque é o componente que vai agir na conscientização desse caso. Na verdade, são aqueles que, de certa forma, vão fortalecer aquela ação. Sim. Mesmo que inconscientemente, mesmo que não se sintam participantes daquilo dali. A plateia ela tem dois mas caminhos, só né? o fato de estarem Ela tem presentes, dois caminhos. Dois e muitas caminhos? vezes estimulando. Ela tem dois caminhos, eu digo, quando, por exemplo, que a Rosane falou, parte da plateia vai querer optar por ajudar a vítima. Isso é um ponto válido. Mas parte da plateia, às vezes, se sente autorizada também a praticar o bullying. E aquela plateia que olha e cruza os braços, meu Neutra, querido Freire? ela também pratica o bullying. São 3 plateias, então, que nós temos? E fortalece. E fortalece sem o dúvida bullying. nenhuma. É Exatamente. verdade, isso é verdade. Por isso, eu acho que a necessidade da gente construir cada vez mais uma escola que pense plural. Uma escola que trabalhe tanto cultura africana, como que trabalhe cultura indiana, cultura europeia, cultura americana, porque falta, né? A gente vê que muitos casos de bullying se encontram com casos de racismo, né? Então tem muitas questões. A escola, ela sendo mais plural, na minha visão, ela ajuda muito a combater os casos de bullying relacionados a racismo, Sim. para mim, né? E a gente vê o quanto é importante o trabalho de formação da escola. Com certeza. Né? E, na verdade, a grande parceria do trabalho que a escola desenvolve junto à família. A gente pode entender, não generalizar, mas entender que uma das questões que podem provocar nesse jovem a ter ações vem muitas vezes de questões familiares, né? Uma criança que foi oprimida, a falta de limites, distorção de valores, muitas vezes a necessidade de aceitação própria, de domínio. E nesse aspecto, a família tem esse papel muito importante. Então, a escola vai conseguir fazer um trabalho efetivo de tentar trabalhar esse jovem de forma a ele compreender, entender que ele pode agir de uma forma diferente e ser valorizado quando em parceria com essa família. E a escola sozinha, ela não pode transformar tanta coisa. Ela precisa do apoio da família, né? A escola, por mais que pense plural, e aí eu lembro sempre de um caso que eu escutei há muito tempo num colégio, e de criancinhas, né, pequenas. E uma menina, ela não podia ficar com aquele grupo no recreio, e eu acompanhando de longe a situação. E aí eu queria entender por quê, né? Qual era a questão. E o grupo falava assim, não, porque você é pobre. Elas falaram, e crianças muito pequenas. Quando eu vi isso, eu falei assim, caraca, tá na hora de agir. tanto da família como da escola agirem. Porque se a criança pequena, ela tem esse pensamento, Isso não é dela, né? não é dela, porque a criança, ela não vem com essa carga Não, de jamais. segregar, Vem pura. ela vem pura, digamos assim, né? Claro que com o tempo ela se transforma, dependendo da família, dependendo da escola, dependendo de Exato. quais locais ela frequenta, o que ela ouve, Exatamente. enfim.
Mas quando você vê um tipo de caso como esse, é hora de agir para ontem. Ou a escola, ou a família, ou de preferência os dois. Os dois. Para conseguir juntinhos. seguir em frente, né? Exatamente. E a gente sabe, assim, o quanto essas ações, assim, podem gerar consequências muito desastrosas. Nós temos relatos, né, na mídia de vários casos em que pessoas que sofreram bullying, mais adiante acabam cometendo atos, né, desesperados, como se isso pudesse realmente diminuir o seu sofrimento. E às vezes atacando pessoas e se atacando também, como se isso pudesse ser resolvido. Rosane, Freire, falamos muito sobre bullying. Vocês esclareceram bastante coisa. E qual a mensagem final que vocês deixam para os nossos alunos do 6º a 3ª série, hein? Eu acho que o fundamental é a gente não se manter neutro numa situação de bullying. Quando você vê alguma situação, quando você perceber, por menor que seja, né, a ação que esteja acontecendo ali, você tem, como a Rosane sempre diz também, a gente tem que relatar, tem que, sempre que puder, da forma mais responsável possível, interferir, sabe? Interferir não com violência, não com destempero, mas interferir conscientizando que aquilo que está acontecendo não precisa acontecer, né? E nem é correto acontecer. Eu acredito que a criança que esteja observando talvez não possa interferir diretamente no ato. Com criança é mais complicado. E sim falar, por exemplo, com a Rosane aqui do Max, com a Mônica aqui Isso do aí, Max. reportar sempre a quem Exatamente. está responsável por aquilo. Exato. Não fique omisso. Não fique Isso. omisso. Porque quando estamos omissos, talvez estejamos mais perto, mais ao lado da Quem agressão, será? tem aquela frase que eu acho ótima, né? Que quem se cala diante da opressão apoia o opressor, né? Quem se Será? cala diante da opressão apoia o opressor. Vamos deixar essa reflexão aí, então, agora Pense no nisso. final. Pensem nisso. Galera, um beijo. Muito obrigada, Rosane. Muito Eu que obrigada, agradeço o Freire. convite. Obrigado também.